Lição 4 da série Teologia Básica do tema O Deus Todo-Poderoso das Escrituras. Hoje o nosso texto de referência é Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 15, que diz assim: Disse Deus ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Bom, o objetivo dessa lição é mais uma vez te conduzir a um aprofundamento na teologia reformada. O título de nossa série de estudos é Teologia Básica, mas não quero que com isso você entenda que seremos superficiais, tampouco muito acadêmicos que não consigamos comunicar os conceitos teológicos para ti. Na verdade, o que queremos é estabelecer um firme fundamento teológico. Lembrando a você, leitor e ouvinte, que teologia só é algo chato e desmotivante para quem não sabe o que o termo significa. Teologia é conhecer a Deus. Se você entendeu que Deus te amou a ponto de enviar o seu próprio Filho para te substituir na cruz do Calvário, você é um teólogo. Você foi guiado pelo Espírito até essa verdade, e então aprendeu um conceito teológico importantíssimo que é Deus é amor. Bom, sem mais delongas, vamos direto aos assuntos que vamos tratar nessa lição. Hoje vamos aprender mais 3 conceitos teológicos importantes. Falaremos sobre a criação, a autorrevelação e a autoexistência. Bom, sigamos em frente. Em nosso último estudo, aprendemos que não conhecemos a Deus por métodos, dietas ou ascetismos, abstenção de algo, mas conhecemos a Deus por meio da fé. A ideia de que se submeter a um ritual ou dieta espiritual que vai te levar a alcançar um sublime conhecimento de Deus é encontrada em muitas outras expressões religiosas e também é a base de todas as seitas que existem sobre a face da Terra. Falamos também sobre a autoridade das Escrituras. A Bíblia é a única verdade. A palavra de Deus precisa ser a verdade que, quando exposta e confrontando as nossas verdades, abandonemos aquilo que achemos ser verdade para nos apegar à única e gloriosa verdade de Deus. Bem, passemos então ao nosso primeiro ponto da lição: o Deus Criador. A primeira coisa que aprendemos nas Sagradas Escrituras é que antes de Deus criar todas as coisas, nada existia. Que Deus criou tudo a partir do nada, conforme sua livre vontade, e que Deus criou tudo pelo seu próprio poder. Veja como as Escrituras falam sobre isso. Salmos 33, no versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em seus depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Veja como o salmista reverbera a verdade revelada em Gênesis capítulo 1. O que ainda é mais interessante é perceber que a narrativa da criação está sendo usada pelo salmista para exortar seus leitores a temerem ao Senhor. Está aqui, mais uma vez, evidenciada a beleza da teologia. Conhecendo quem Deus é, temam ao Senhor. Note também o quanto de evangelismo existe nessas palavras. Todos os moradores do mundo temam ao Senhor. O próprio fato de Deus ter criado todas as coisas por sua livre vontade e por seu grande poder e a partir do nada, já é o bastante para que exista temor. Agora veja outro texto. João, no capítulo 1, no versículo 1 também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É importante que você, agora estudante de teologia,
Compreenda que o relato da criação que revela um Deus criador de todas as coisas está ecoando por todo o enredo das Escrituras. O escritor de Gênesis revela o Deus criador. O salmista, os evangelistas, no caso o apóstolo João, também os apóstolos revelam um Deus criador a partir dos seus escritos. Veja Colossenses no capítulo 1, no versículo 15 ao 16. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Veja como Paulo coloca a criação como um pilar fundamental da sua expressão de fé, pois Jesus, o seu Salvador, é a pedra fundamental da criação, ou seja, Jesus é o Criador. Tudo foi criado por ele, para ele, e tudo subsiste nele. Portanto, sem ele, nada existe. O cristão precisa crer nisso mesmo que a ciência fique dizendo todos os dias que tudo é obra do acaso. Não somos obra do acaso, somos frutos do poder criacional e da vontade perfeita de Deus. Dito isso, acho importante destacar 4 coisas. Coisas essas que, na verdade, são destacadas por Packer no seu livro Teologia Concisa. Passemos aos 4 pontos. Anotem aí. Primeiro, o ato da criação é um grande mistério para nós. Não sabemos o que é criar a partir do nada. Somente Deus conhece o que é isso. Segundo, espaço e tempo são dimensões da ordem criada. Deus não está atrelado nem a um nem a outro. Deus está acima dessas coisas, dessas realidades. Ele sempre existiu e está por sobre toda a terra. Terceiro, a ordem universal não é autossustentável, ao contrário de Deus, que é autoexistente e não foi criado. É preciso entender que a estabilidade do universo depende da constante manutenção divina. Leiamos Atos 17, a partir do versículo 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando aos tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando ou pudessem achá-lo. Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Quarto, Deus não somente é criador e sustentador do universo, como também executa intervenções criativas, providência divina e milagrosa, na criação. Não sabemos até quando Deus continuará a fazer coisas sobrenaturais das quais não conseguimos explicar. O que sabemos é que o seu poder continua atuando e o universo está aberto ao seu poder. Terminando o nosso primeiro ponto, quero citar as palavras de Packer. Deus deve ser louvado como Criador em razão da maravilhosa ordem, variedade e beleza de suas obras. Deve ser crido como o Senhor soberano, que tem um plano eterno, abrangendo todos os eventos destinados, sem exceção, de que tem poder de redimir, recriar e renova. Tal crença se torna racional quando nos lembramos de que é no Criador Todo-Poderoso que estamos crendo. Reconhecer a cada momento nossa dependência do Deus Criador para nossa existência faz com que nos tornemos apropriado viver de forma piedosa, comprometida, grata e leal para com Ele, sem qualquer impureza. Packer. Passemos ao nosso segundo ponto de estudo. Autorrevelação. Deus é quem se revela. No mundo moderno, os nomes pouco importam. Eles são substituídos por números. Inclusive, no mundo moderno, seu nome pouco importa, mas sim a sua conta bancária, o seu status, o número de seguidores nas suas redes sociais.
Mas nas escrituras sagradas, os nomes são muito importantes. Na cultura judaica, os nomes dizem muito sobre a pessoa. No Antigo Testamento, celebramos algo grandioso que é o fato de Deus se fazer conhecido. Deus tornou o seu nome conhecido e Israel louva o nome de Deus em todo o tempo. Veja alguns textos, como Salmos, no capítulo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Salmos 113. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o seu ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Deus declarou o seu nome a Moisés naquele episódio onde se revelou por meio de uma sarça, o arbusto ardente, que não se consumia. Lá, Deus se apresentou como eu sou o que sou. O que podemos entender que Deus é eterno, pois ele simplesmente é. Yahvé, ou simplesmente aquele que é, ou eu sou. Mais adiante no processo de revelação, Deus se apresenta como o Deus e Senhor, Elohim, Adonai. O importante aqui é entender que existe significado profundo, divino e eterno nesse precioso nome que nos foi revelado. Esse nome reflete o caráter de Deus. Sei que a essa altura você deve estar se perguntando, mas por que é tão importante saber o nome de Deus? Digo que é importante, pois é o primeiro passo para que conheçamos a Deus. Deus não é mais o que pensamos que Ele é, mas o que seu nome diz sobre Ele. Vamos focar somente em Moisés e aprender a importância de que Deus dá a sua autorrevelação. Primeiramente, na sarça ardente, Deus se revelou como a seguinte expressão: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aqui temos revelado uma particularidade do caráter de Deus. Ele se revela como um Deus de pactos, um Deus que entrou em aliança com Abraão e sua descendência. Veja o texto bíblico de Gênesis 17, a partir do versículo 7. Estabelecerei a minha aliança sobre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua para ti ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. O segundo ponto a ser destacado no episódio onde Deus revela o seu nome é que Deus acaba revelando um compromisso que Ele mesmo tem em sustentar essa revelação, ou seja, o zelo que Ele tem pelo seu próprio nome. Veja como Deus continua se revelando. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu e do Aveu e do Jebuseu. Êxodo, capítulo 3, no versículo 7. Deus se revela como aquele que está envolvido com o seu povo. Ele ouve as orações, escuta o clamor, conhece o sofrimento e vai em direção ao seu povo para libertá-los da escravidão. É assim que Deus se dá a conhecer. Deus não é um ente criado pela mente humana. Ele se revelou à mente humana. Ele é um Deus de pactos, um Deus da sua aliança eterna. É isso que o cristão precisa entender quando se reúne para adorar ao único e soberano Deus, ao Yahvé. Passamos então ao último ponto de nossa lição. Que pena. Autoexistência, o Deus que existe por si só. Quando falamos do universo como obra da criação divina, as crianças, é natural que alguma delas pergunte: mas quem criou Deus? Essa pergunta é fruto de uma definição inocente de Deus, que ainda não contempla o fato de que o significado do termo Deus, Yahvé, não se adequa à realidade criada. Deus não foi criado, pois sempre existiu. Inclusive, esse é um tributo aplicado somente a Deus.
Nesse ponto, penso ser importante citar as palavras de Packer para nos fazer entender mais sobre a autoexistência de Deus. Bom, vejamos o que ele diz. Deus nunca precisou ser feito porque ele sempre esteve lá. Ele existe de uma maneira diferente de nós. Nós, criaturas suas, existimos em forma dependente, derivada, finita e frágil. Mas nosso Criador existe de forma eterna, autossustentada e necessária. Packer. Uma coisa muito importante sobre o ser de Deus é que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, mas o fato de termos sido criados já nos faz distintos de Deus que sempre existiu. A ideia filosófica de que Deus é uma invenção da mente humana criado como fuga diante dos problemas da vida desconsidera o fato de que as crises não precisam ser um elemento criador de um Deus, mas pode estar apontando para a dependência humana de um Deus, dependências de seu Criador. Resumindo, existe uma questão em jogo. Deus precisa de algo para existir? Os racionalistas, no sentido negativo do termo, vão dizer: os homens precisam de Deus, por isso ele existe. Já os cristãos bíblicos vão dizer: Deus sempre existiu e criou para si algo que depende totalmente dele. Isso fica evidente nas palavras de Paulo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar. Bem, que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração? Paulo, Atos 17, a partir do versículo 24. Veja como Paulo deixa bem claro que Deus não precisa de nada dos homens para existir, mas, em contrapartida, os homens só existem pela ação direta de Deus. Paulo está evidenciando a autoexistência de Deus e a dependência dos homens. Deus não precisa de nada dos homens para existir. Ele sempre existiu e se mantém por si mesmo. Para encerrar nossa lição, quero mais uma vez me valer das palavras de conhecimento de Packer. Na teologia, equívocos infindáveis resultam da suposição de que as condições e os limites de nossa própria existência finita se aplicam a Deus. A doutrina de sua aceidade, existir por si mesmo, permanece como um baluarte contra tais equívocos. Em nossa vida de fé, facilmente nos empobrecemos por abraçar uma ideia tão pequena e limitada de Deus. É vital para a saúde espiritual crer que Deus é grande e compreender que a verdade da sua aceidade, autoexistência, é o primeiro passo na entrada dessa crença. Packer. De maneira bem simples, J. Packer está nos mostrando que Deus não precisa de nada para existir. Deus não precisa nem que os homens creiam nele para que ele exista. Deus é o grande Eu Sou. Entender isso é fundamental para a nossa fé, pois coloca Deus na sua devida posição e condição e acentua ainda mais a nossa dependência dele. A Bíblia diz que Deus é espírito e está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. João 4, a partir do versículo 24. Isso pode sim significar que Deus está à procura de adoradores que entenderam que Deus não precisa de adoradores, mas que adoradores dependem da adoração ao único e soberano Deus, para que desfrutem da plenitude da vida. Adoradores devem adorar pelo que Ele, Deus, fez no passado, faz no presente, mas principalmente por quem Ele é na eternidade. Ele é o grande Eu Sou, o grande Rei dos Reis, o eterno Senhor dos Senhores. Como conclusão de nossa lição de hoje, quero ler Salmo 90, a partir do verso 2.
antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pense um pouco sobre isso. O Deus eterno que chamou à existência tudo o que existe na sua graça e misericórdia enviou seu Filho, Cristo, para promover justiça aos pecadores. Por meio do Evangelho você encontrou a salvação. Deus aplicou essa verdade no seu coração, te fazendo crer e te dando absolvição, entendimento. Isso precisa te transformar em um verdadeiro adorador. Adore a Deus com a sua vida. Se você foi abençoado por essa lição, por essa audiolição, não deixe de compartilhar, de curtir, até comentar, mas principalmente compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outros conheçam a Deus e assim tenham um relacionamento íntimo com Ele. Amém.